E aí, bora mergulhar de cabeça na história de uma das figuras mais famosas e queridas do planeta? Pois é, hoje vamos desvendar a jornada incrível do nosso herói de macacão favorito, o Mario. Olha, para começar, já vou jogar uma pergunta que talvez pegue muita gente de surpresa. É isso mesmo que tá na tela: carpinteiro. Antes de ser o super-herói que a gente conhece, ele tinha outra profissão. Mas como é que essa virada de chave aconteceu? É exatamente isso que a gente vai descobrir. A história dele é daquelas bem improváveis, sabe? É incrível pensar que ele nasceu quase que por acidente, por causa das limitações da tecnologia da época e, claro, de uma dose cavalar de criatividade. A ascensão do Mario ao estrelato é a prova de que grandes ícones podem surgir dos lugares mais inesperados. Então, bora voltar lá pro comecinho de tudo. A criação do Mario não foi algo planejado, tipo, vamos criar um personagem assim. Ele foi, na verdade, um herói que surgiu por acaso. Tanto a identidade original dele, quanto o nome vieram de uma série de eventos quase aleatórios. O mais doido de ver aqui é a sequência de eventos. Em 81, a Nintendo queria muito fazer um jogo do Popeye, só que não rolou, eles não conseguiram os direitos. Daí, o gênio Shigeru Miyamoto criou o Jumpman. O nome Mario só foi aparecer um ano depois e a inspiração foi o dono de um galpão. E só em 83 é que ele virou encanador. Que começo cheio de reviravoltas. E essa comparação aqui deixa a transformação claríssima. De um lado, a gente tem o Jumpman, carpinteiro, resgatando a namorada Pauline de um gorila gigante. Do outro, o Mario que conhecemos e amamos, encanador, salvando a princesa Peach de um rei tartaruga. É uma mudança total que acabou definindo o futuro da franquia inteira. E essa parte é uma das mais geniais da história toda. O visual icônico do Mario foi, na verdade, uma solução super inteligente para as limitações da época. Pensa só, com pouquíssimos pixels era quase impossível criar detalhes. Então, o bigode escondia a boca, que era difícil de animar. O chapéu resolvia o problema do cabelo se mexendo nos pulos. E o macacão de cor diferente ajudava a gente a ver os braços se movendo. Um design que nasceu da pura necessidade. E aqui vem a história que, sério, virou lenda. A galera da Nintendo of America estava com o aluguel do galpão atrasado. Um dia, o proprietário, um senhor chamado Mário Segali, apareceu para cobrar. No meio daquela tensão, eles tiveram a ideia de batizar o herói em homenagem a ele. Quem diria que de uma dívida de aluguel nasceria um nome histórico? Beleza, agora a gente avança para um momento chave, quando o Mario deixou de ser só um personagem de fliperama para virar uma lenda de verdade. E isso aconteceu com a chegada do Nintendo Entertainment System, o famoso Nintendinho, que mudou as regras do jogo. E pode acreditar, isso não é exagero nenhum. Super Mario Bros. Não só criou o padrão para jogos de plataforma, como ele basicamente salvou a indústria de games nos Estados Unidos, que estava numa crise braba em 1983. O jogo era tão bom, mas tão bom, que ele sozinho restaurou a confiança do público. Foi um marco absoluto. Foi nesse jogo que o universo do Mario que a gente conhece hoje nasceu de verdade. O reino do cogumelo, a princesa Peach, o vilão Bowser, o irmão Luigi como segundo jogador e, claro, a ideia dos power-ups, que virou a marca registrada da série. Todos esses pilares foram construídos aqui, nesse único jogo. Pular sempre foi a marca registrada dele, né? Mas o Mario é muito, mas muito mais do que só isso. Vamos dar uma olhada em como os poderes dele evoluíram de um jeito super criativo com o passar do tempo, mantendo o jogo sempre novo e divertido. Bom, aqui estão os clássicos, né? Aqueles que todo mundo bate o olho e já sabe o que faz. O super cogumelo para ele crescer, a flor de fogo para soltar a bolinha de fogo, a estrela para sair correndo invencível. Esses itens são a base, a alma do gameplay do Mario. Só que a criatividade não parou por aí, de jeito nenhum. Nos jogos mais novos, as transformações ficaram ainda mais malucas. Em Odyssey, ele joga o chapéu e consegue controlar os inimigos. Em 3D World, ele vira um gato que escala paredes. E no mais recente, o Wonder, ele vira até um elefante. Isso só mostra como a série está sempre se reinventando. Acontece que a história do Mario foi muito além dos videogames. Ele furou a bolha, sabe? Transcendeu a mídia onde nasceu para se tornar uma das figuras mais reconhecidas do mundo. Um verdadeiro embaixador da cultura pop. O filme de animação, que foi um sucesso absurdo em 2023, fez uma coisa muito legal que os jogos não exploram tanto. Deu ao Mario uma personalidade mais profunda, focada na ideia de perseverança. Ele não é aquele herói que sempre ganha fácil, mas sim um herói que nunca desiste, principalmente quando é para proteger o irmão. E na vida real, fora dos jogos e do cinema, o impacto dele é gigante.
Ele é um ícone mundial, tão famoso quanto o Mickey Mouse. Já representou o Japão nas Olimpíadas aqui no Rio e hoje ele é a estrela do próprio parque temático. O Mario deixou de ser só um personagem, ele virou uma marca cultural. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Nos games ele é o nosso avatar, aquele que define como a gente joga. No cinema ele vira um herói que inspira pela sua motivação. E na cultura pop como um todo, ele é essa ponte incrível entre a nostalgia da nossa infância e as inovações do futuro. Então, resumindo a ópera, a trajetória do Mario é, sem brincadeira, uma das mais espetaculares da história do entretenimento. De um simples amontoado de pixels que nasceu da necessidade, ele se transformou num símbolo universal de alegria, de perseverança e de pura diversão para bilhões de pessoas no mundo inteiro. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Com uma história tão rica e essa capacidade infinita de se renovar, o que será que o futuro reserva para o Mario? Qual vai ser a próxima grande aventura dele? Bom, uma coisa é certa, a gente vai estar lá para jogar.